Meu filho dizia que cuidava de mim aos 71 anos, mas eu notava que meus remédios diminuíam rápido demais. Suspeitei e fingi estar dormindo à tarde. Quando ouvi a porta do meu quarto abrir, peguei o celular e comecei a gravar. O que vi na tela me deixou em choque. Meu próprio filho, Marcelo, 44 anos de idade, estava ali de pé no meu quarto, olhando ao redor com aquele jeito furtivo de quem faz coisa errada. E então, eu vi a mão dele se estender em direção à minha cômoda, abrir a gaveta onde eu guardo os meus remédios e começar a esvaziar a cartela, um por um, com calma, com uma naturalidade que me partiu o coração ao meio. Ele estava roubando os meus medicamentos, os remédios que eu preciso para viver. E não era a primeira vez. Meu nome é Teresa Aparecida Gonçalves dos Santos. Tenho 71 anos, sou viúva há 4, aposentada há 12, e naquele dia de terça-feira, deitada no meu quarto com a persiana fechada e o coração acelerado dentro do peito, eu entendi que a vida que eu pensava que tinha já não existia mais, que o filho que eu criei com tanto sacrifício, o filho que eu coloquei no mundo e eduquei e amei por mais de 4 décadas, era alguém que eu não reconhecia. E pior, era alguém que eu estava financiando sem saber. Mas antes de eu contar tudo, eu preciso que você faça uma coisa. Se você está assistindo isso agora e já passou por alguma coisa parecida com o que eu passei, se você já sentiu que alguém da sua família te usou, te traiu ou te desrespeitou enquanto você dormia sem saber, clica no joinha aqui embaixo. Deixa o seu comentário me contando a sua história, porque eu sei que não estou sozinha nessa dor e você também não precisa estar. E se você ainda não assinou o canal, esse é o momento perfeito para fazer isso. Toda semana, eu trago histórias reais de mulheres que, assim como eu, foram colocadas de joelho pela vida e se levantaram de cabeça erguida, com dignidade, com coragem e com as próprias mãos. Agora vem comigo, porque essa história está só começando e ela tem muito mais do que você imagina. Tudo começou de um jeito tão sutil que eu quase não percebi. Quando meu marido, o Geraldo, morreu de infarto em fevereiro de 4 anos atrás, eu fiquei destruída. 46 anos de casada, 46 anos dormindo do lado do mesmo homem, tomando café com ele de manhã, brigando pelas bobagens da vida e fazendo as pazes antes de dormir. 46 anos de uma vida inteira construída junto. De repente estava tudo vazio. A cama estava vazia. A mesa do café estava vazia. A poltrona da sala onde ele gostava de ler o jornal estava vazia. A casa inteira estava vazia de um jeito que dói no osso. Um vazio que não é só físico, é um vazio que preenche cada cômodo com a ausência da pessoa que deveria estar lá. O velório do Geraldo foi numa sexta-feira. A casa ficou cheia de gente por 3 dias. Depois esvaziou, como sempre acontece, e eu fiquei com a louça para lavar, os tapetes de flores murchando na varanda e o silêncio mais pesado que já senti na vida. O Marcelo veio todo dia naquela primeira semana. Ficava até tarde, tomava janta comigo, dormia no quarto de hóspedes. Na segunda semana veio menos. Na terceira semana, apareceu 2 vezes. Eu entendi. Todo mundo tem a sua própria vida. Eu não ia cobrar do filho que voltasse para consolar a mãe viúva. Ia me virar. Só que aí, 2 semanas depois que a intensidade das visitas foi diminuindo, o Marcelo apareceu com as malas. Disse que ia se mudar para cá, que não podia me deixar sozinha, que a casa grande demais para uma pessoa só era perigosa. No começo, eu achei lindo, achei que era amor, achei que meu filho estava me escolhendo, que estava colocando a mãe em primeiro lugar, que tinha percebido que eu precisava de presença, de companhia, de alguém por perto. Me emocionei. Abracei ele na porta com as malas na mão e pensei que o Geraldo estaria orgulhoso do filho. Só fui entender mais tarde que a mudança dele tinha muito menos a ver comigo do que eu tinha imaginado. Ele tinha acabado de se separar da Débora, a esposa dele, depois de 6 anos de casamento sem filhos, e precisava de um lugar para ficar. A casa que eles dividiam estava para ser vendida no processo de divórcio e o Marcelo estava sem opção de moradia imediata. E conforme eu fui descobrindo aos poucos, sem dinheiro para pagar aluguel, eu enxerguei carência no filho. Não enxerguei interesse. E foi esse erro de leitura que me custou 3 anos de paz e uma quantidade de dinheiro que eu ainda prefiro não calcular muito devagar. Ele trouxe as malas num sábado de manhã, numa caminhonete emprestada de um amigo. Trouxe o cachorro, um labrador amarelo chamado Toby, que é grande como um bezerro e derruba tudo que está ao alcance do rabo. Trouxe um amigo, o Fábio, o outro, não o advogado, um rapaz que trabalhava com ele em vendas e que ficou dormindo no sofá da sala por 3 semanas completas sem que ninguém me perguntasse se eu estava de acordo. Eu não estava, mas não disse nada, porque era o filho.
E mãe de filho adulto aprende cedo que dizer não para ele é se preparar para ser chamada de grossa, de saudosista, de difícil. E foi assim que o Marcelo foi tomando espaço dentro da minha casa. Na geladeira primeiro, depois na televisão, depois no banheiro que é meu e que passou a ter os produtos dele, depois no meu tempo, que foi sendo preenchido com as necessidades dele, os problemas dele, as histórias dele. E eu fui cedendo espaço sem perceber, porque mãe cede. É quase um reflexo. A gente cede desde o primeiro choro no meio da madrugada, desde a primeira birra no supermercado, desde a primeira vez que ele chegou em casa com nota ruim e precisava de explicação e de colo ao mesmo tempo. Ceder virou tão natural que eu já não percebia mais quando estava cedendo o que devia e quando estava cedendo o que não tinha direito de ceder. Houve noites em que eu ficava acordada e ficava olhando para o teto e tentava lembrar da última vez que o Marcelo tinha me perguntado como eu estava. Não da última vez que ele tinha me pedido alguma coisa. Não da última vez que tinha comentado que a comida estava boa. Mas da última vez que ele tinha olhado nos meus olhos e perguntado: Mãe, como você está? Como você está de verdade? Fiz essa conta várias vezes e não conseguia achar a resposta. Os primeiros meses foram até razoáveis. O Marcelo trabalhava como representante comercial de uma empresa de produtos de limpeza, saía cedo e voltava à noite, e a gente se cruzava no café da manhã e no jantar. Ele ajudava às vezes com a compra de supermercado, pagava a conta de luz e de internet quando eu pedia, e havia uma paz relativa dentro de casa. Mas foi passando o tempo e as coisas foram mudando devagar. Do jeito que as coisas ruins sempre mudam. Você não vê quando começa. Você só percebe quando já está fundo demais. Ele começou a faltar no trabalho. Uma vez, 2 vezes, uma semana inteira. Depois foi ficando sem trabalho por mais tempo. Disse que a empresa tinha tido problemas de gestão, que a equipe foi reduzida, que ele estava na lista dos que saíram. Disse que ia procurar coisa nova. Depois disse que estava difícil, que o mercado estava ruim, que as empresas não contratavam representante comercial mais velhos. 44 anos não é velho para nada. Mas eu não disse isso, fiquei na minha. Aí começou a pedir dinheiro emprestado. Primeiro era pouca coisa, R$ 50 para uma conta de celular atrasada. Depois, R$ 100 para um boleto de cartão de crédito. Depois, foi aumentando, como uma maré que sobe sem você notar. 300 para pagar uma conta de gás, 500 para quitar um boleto de plano de saúde que ia vencer, R$ 1.000 porque o carro precisava de conserto urgente, que sem o carro ele não conseguia trabalhar. 2.000 porque apareceu uma oportunidade de negócio que precisava de investimento pequeno e ia dar retorno rápido. E eu fui dando, porque era o meu filho. Porque eu achava que era temporário, porque toda mãe acredita que o filho vai se reerguer. Só que o Marcelo não se reerguia. Ele ia afundando, e quanto mais afundava, mais pedia, e quanto mais eu dava, mais ele esperava que eu desse. Eu tenho uma aposentadoria de R$ 2.200 por mês, e mais um aluguel que recebo de um imóvel que o Geraldo deixou no meu nome. Um apartamento de 2 quartos no centro da cidade que me dá mais R$ 1.400 mensais. No total, R$ 3.600 por mês. Para uma mulher de 71 anos morando numa cidade do interior de Minas Gerais, é um dinheiro que dá para viver com conforto, pagar as contas, cuidar da saúde e guardar um pouquinho todo mês para a emergência. O problema é que esse dinheiro estava sumindo muito mais rápido do que deveria e eu demorei para ligar os pontos. Eu tenho diabetes tipo 2, hipertensão e um problema na tireoide que me acompanha há 15 anos. Tomo 5 remédios diferentes todo dia, sempre nos mesmos horários, com a mesma disciplina que aprendi com a doutora Aparecida, que é minha médica de família há mais de uma década. 2 deles são controlados. A metformina para o diabetes, 500 mg 2 vezes ao dia, e o losartana potássica para a pressão alta, 50 mg uma vez ao dia. Os outros 3 são para regular a tireoide, para o colesterol e um complexo vitamínico que ela me prescreveu quando virei viúva e fiquei mais abatida. Toda essa medicação eu buscava mensalmente, parte na UBS, parte na farmácia do Jurandir, que me conhece há décadas, que sabe o meu nome, o nome do meu marido que já foi e o nome dos meus remédios de cor. Custava em torno de R$ 140 por mês, o que não era pelo SUS. Não era pouco, mas eu me organizava. O que eu não entendia era porque 3 semanas depois de pegar os remédios, eu já estava ficando sem eles. Eu tomava direitinho, na hora certa, com água, sem esquecer. Mas as cartelas iam acabando antes do tempo. Eu ficava olhando para a gaveta da cômoda e contando os comprimidos de novo, achando que tinha errado a conta.
Mas não, faltavam remédios. Remédios que eu tinha certeza que estavam ali. No começo, achei que estava me confundindo, que talvez tivesse tomado dobrado alguma vez sem perceber. Isso acontece. Minha médica já me alertou sobre isso. Comprei um porta-comprimidos daqueles com os dias da semana marcados. Organizei tudo na segunda-feira de manhã e fui acompanhando. 1 semana, 2 semanas, e ainda assim os comprimidos iam acabando antes do previsto. Comprimidos que eu sabia que estavam no porta-comprimidos na noite anterior não estavam mais lá na manhã seguinte. Falei com o Marcelo sobre isso uma vez, de passagem, sem acusar ninguém. Só comentei que estava estranhando os remédios acabarem tão cedo, que ia falar com a médica para ver se precisava de reajuste de dose. Ele fez uma careta de preocupação que hoje eu reconheço como falsa, e disse que eu provavelmente estava ficando mais esquecida, que isso era normal na minha idade, que quem sabe era bom eu procurar um neurologista para checar a memória. Naquele momento, eu engoli a humilhação em silêncio. Deixei para lá. Mas aquilo ficou fermentando dentro de mim como aquelas coisas que você não consegue esquecer, porque são verdades que você ainda não quer admitir. Foi a minha amiga Noêmia, companheira de 4 décadas de vida, que plantou a semente da desconfiança de forma mais direta. A Noêmia tem 73 anos, foi casada por 40 anos com o seu Haroldo, que também já foi, e tem aquele olho clínico de quem criou 5 filhos e nenhum conseguiu enganar. A gente se encontrou num sábado para tomar café na sua casa e eu contei da situação dos remédios enquanto ela me servia uma fatia do seu bolo de fubá com queijo, que é o melhor que eu já comi na vida. Ela ouviu tudo. Foi pegando a xícara com as 2 mãos como ela faz quando está pensando devagar, e então olhou para mim com aquele jeito dela, sereno e direto, sem rodeio, e disse: Teresa, remédio controlado tem valor na rua. Metformina é vendida. Losartana é vendida. Você já parou para pensar que talvez não seja você que está esquecendo? Aquelas palavras me acompanharam para casa. Eu lavei a louça pensando nisso, reguei as plantas pensando nisso, deitei na cama pensando nisso. Não dormi naquela noite. Fiquei de olho aberto no teto do meu quarto, com o barulho do Toby latindo no quintal lá fora, e pensei em tudo que tinha visto e ignorado. Os olhos vermelhos do Marcelo em certas manhãs, a agitação estranha, as pessoas que passavam rápido pelo portão. Os sumiços que duravam o dia inteiro sem explicação. A falta de dinheiro constante de alguém que dizia estar procurando trabalho. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a observar sem que ele percebesse. E quanto mais eu observava, mais as peças iam se encaixando num quebra-cabeça que eu não queria montar. Notei que ele dormia até tarde, às vezes até o meio-dia mesmo sendo dia de semana. Notei que havia períodos de hiperatividade quando ele falava muito, andava de um lado para o outro, fazia planos grandiosos que não levavam a nada, seguidos de dias em que mal saía do quarto. Notei que ele entrava no meu quarto quando eu estava no banheiro ou na cozinha, sempre com uma desculpa. Ia buscar um carregador de celular, ia pegar uma tesoura, ia procurar um envelope. Sempre tinha um motivo, e eu sempre encontrava meu quarto ligeiramente diferente quando voltava. A gaveta da cômoda não bem como eu tinha deixado. O porta-comprimidos trocado de posição. Eu não queria acreditar. Ninguém quer. O ser humano que ama alguém resiste à evidência com toda a força que tem, porque enxergar dói mais do que suspeitar. Mas eu sou filha de uma mulher que viveu muito e sofreu muito e me ensinou que fechar os olhos para a verdade não faz a verdade desaparecer, faz ela crescer. E quando a verdade cresce demais, quando ela já tomou toda a sala, você acaba tropeçando nela de qualquer jeito. Então, eu decidi que precisava saber, com certeza, com prova, não com suspeita. Planejei com cuidado. Comprei uma cartela nova de cada remédio, contei cada comprimido e anotei os números no caderninho. Colocei tudo na gaveta e fiz uma marquinha discreta com caneta azul na lateral de cada cartela, em cima de uma dobra que só eu ia saber procurar. Marquinha pequenininha que parecia defeito do papel. E esperei. Na semana seguinte, quando fui verificar, 3 comprimidos de metformina tinham sumido, e a marquinha de uma das cartelas estava diferente. Tinha sido movida, reposicionada de um jeito quase idêntico ao que eu tinha deixado, mas não igual. Quem foi buscar os remédios não sabia da marquinha, mas teve o cuidado de tentar deixar tudo parecido com antes. Naquele momento eu soube, com certeza absoluta, com aquela clareza fria que a dor às vezes traz, como quando a água fica tão fria que não dói mais, só entorpece. Eu soube que meu filho estava me roubando, e foi aí que eu decidi que ia pegar ele no ato, com prova irrefutável, com tudo gravado.
Antes de eu te contar o que aconteceu na tarde em que fingi estar dormindo, eu preciso te contar sobre a minha vida, sobre quem eu sou de verdade. Porque essa história não é só sobre traição. É sobre tudo que eu construí em silêncio durante 50 anos e que ninguém, nem o meu próprio filho, sabia que existia. Eu nasci em 1953, numa cidadezinha pequenininha no interior de Minas, a caçula de 7 irmãos, filha de um lavrador chamado Seu Benedito e de uma costureira chamada Dona Iracema. A gente era pobre do jeito honesto, sabe? Pobre de não ter muito, mas pobre com dignidade, com fartura de amor e de trabalho. Meu pai sempre dizia que terra e trabalho nunca mentem, que o que você planta com as suas mãos é o que te pertence de verdade e ninguém tira. Cresci com isso gravado no coração como um versículo. Estudei até o 2º grau porque era o máximo que a família conseguia bancar. E logo que terminei, comecei a trabalhar numa loja de tecidos do centro, registrada, com carteira assinada, orgulhosa de ter o meu próprio dinheiro e de saber que era meu, ganho com o meu esforço, sem pedir favor para ninguém. Eram os anos 70 e as mulheres da minha geração aprenderam cedo que independência financeira não era luxo. Era sobrevivência. Com 22 anos, me casei com o Geraldo, que tinha 27 e era mecânico numa oficina onde o irmão dele era dono. Eu o conheci numa festa da paróquia, em dezembro de 74, quando ele apareceu de camisa branca passada a ferro e pediu uma dança com aquela seriedade de homem tímido que não sabe como parecer descontraído. A gente dançou 2 músicas, conversou por 1 hora no banco do jardim da igreja e quando ele foi embora, minha mãe olhou para mim com aquele jeito de Dona Iracema e disse: "Esse aí é de lei." Ela nunca errou quando dizia isso de alguém. O Geraldo era homem trabalhador, quieto, que não era de floreio, mas era de presença, que não dava flores, mas dava segurança, que não dizia te amo todo dia, mas chegava em casa na hora certa, com o salário inteiro, sem nunca inventar história, que nos primeiros anos de casado, estudou mecânica avançada por conta própria, com livro comprado em sebos, porque queria ser mais do que funcionário para a vida toda. E conseguiu. Em 15 anos de casamento, abriu a própria oficina, o Geraldo Autopeças e Serviços, que ficou funcionando na mesma rua por mais de 20 anos até ele morrer. A Iracema, minha mãe, sempre dizia que segurança dura mais do que flor. E ela estava certa. A gente não foi rico nos primeiros anos. Longe disso. Moramos de aluguel por mais de 1 década, num fundão de casa da sogra que era pequenininho, mas limpo e nosso. Eu trabalhei como cozinheira numa escola municipal por 18 anos, preparando a merenda de 300 crianças todo dia, acordando às 5 da manhã, chegando em casa às 3 da tarde para dar atenção ao Marcelo, que nasceu em setembro de 1979 e foi o mais amado dos bebês. O Geraldo fez hora extra toda semana e nos fins de semana pegava bico consertando o carro de vizinho. Juntos fomos juntando cada centavo que sobrava, colocando na caderneta de poupança com a fé de quem planta uma semente sem saber exatamente quando vai brotar. Em 1992, com o Geraldo já com oficina própria e eu ainda na escola, a gente comprou o primeiro terreno. Era pequeno, barato, numa rua sem asfalto ainda, mas era nosso. Papel passado, registrado em cartório, escritura com os 2 nomes. Em cima desse terreno, a gente construiu a casa onde moro até hoje, tijolo por tijolo, fim de semana por fim de semana, sem empreiteiro, com a ajuda dos cunhados e dos amigos que vinham trabalhar em troca de almoço bom e muita conversa. Quando a casa ficou pronta, eu chorei 3 dias seguidos, não de tristeza, de realização, de saber que tinha alguma coisa no mundo que era minha, que nenhuma crise econômica, nenhum patrão, nenhuma adversidade da vida podia tirar. Depois veio o apartamento. O Geraldo era esperto com dinheiro de um jeito que veio de uma vida inteira sem nunca poder desperdiçar. E em 1998, quando o mercado imobiliário estava barato, depois da instabilidade dos anos anteriores, ele comprou um apartamento no centro da cidade com a poupança de mais de 1 década. 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha, numa rua calma perto do comércio. Ficou alugado desde o primeiro mês, sempre gerando uma renda extra que a gente ia guardando ou reinvestindo. Era o plano de aposentadoria real, de gente que não tinha acesso a investimento sofisticado, mas sabia que imóvel na cidade boa não perde valor. Quando o Geraldo morreu, ele deixou tudo no meu nome. A casa estava registrada para os 2 e com um inventário simples, passou inteiro
inteiramente para mim. O apartamento estava no nome dele, mas o inventário também ficou resolvido em poucos meses, com a ajuda de uma advogada que nos cobrou um preço justo. A poupança que tínhamos junta tinha mais de 80 mil reais na época, resultado de décadas de disciplina. Os 2 carros estavam pagos, tudo documentado, tudo regularizado, tudo meu. O que o Marcelo não sabia, porque nunca teve interesse real em perguntar sobre a vida financeira da mãe, além do que podia pedir emprestado, é que naqueles 4 anos de viuvez eu não fiquei parada. Entreguei o apartamento para a administradora regional de imóveis do seu Alaor Cuidar, que cobra a taxa, encontra inquilino e me deposita o aluguel descontado todo mês, sem eu precisar me preocupar. Coloquei 40 mil da poupança numa aplicação de renda fixa que a gerente do banco me indicou, que rende um pequeno valor mensalmente e vai compondo. Mantive o restante da poupança em conta corrente para emergências. Fiz tudo isso com cuidado, com consultoria da gerente do meu banco, com os documentos todos atualizados e organizados numa pasta no fundo do armário. O Marcelo nunca perguntou. Em 4 anos morando comigo, ele nunca perguntou como estava a situação dos imóveis, como estava a poupança, se eu tinha plano de saúde, se a aposentadoria dava para tudo. Ele perguntava quando precisava de alguma coisa, quando precisava de dinheiro, e eu dava, e ele ficava, e as coisas foram indo. Então, naquele dia, quando eu estava deitada fingindo dormir, ouvindo a porta do meu quarto abrir devagar, com o celular escondido debaixo do lençol e o coração querendo sair pela boca, eu era uma mulher de 71 anos, viúva, sozinha, traída pelo próprio filho. Mas também era dona desta casa, dona do apartamento, dona da poupança, dona dos documentos todos organizados numa pasta plástica que aguardava a hora certa. E o que eu ia fazer com aquela gravação ia mudar tudo para os dois. Era uma quarta-feira de outono, 2 horas da tarde. A luz da persiana do meu quarto entrava em faixas finas, aquele dourado de tarde de Minas que parece pintura, que atravessa as venezianas de madeira e faz listras no chão de taco. O cheiro do meu quarto é sempre o mesmo. Lavanda do travesseiro, madeira da cômoda antiga que era da minha mãe, e um leve cheiro de terra que vem do jardim pela fresta da janela. Eu conheço cada detalhe daquele quarto melhor do que conheço minha própria mão. Dormi ali por 30 anos, chorei ali por noites quando o Geraldo foi. E naquela tarde eu estava ali, de olhos fechados, fingindo dormir, pronta para o que vinha. Eu tinha me preparado bem para aquele momento. Nos dias anteriores, eu tinha praticado sozinha. Deitar na cama, segurar o celular debaixo do lençol, girar devagar sem fazer barulho, abrir o aplicativo de câmera sem olhar para a tela. Treinei por 2 tardes seguidas, como quem ensaia um papel de teatro. Queria ter certeza que não ia tremer tanto que o vídeo ficasse impossível de ver, que não ia fazer barulho no momento errado, que ia ter sangue frio suficiente. Eu também tinha conversado com o Dr. Fábio antes, o advogado, filho do neto da Noêmia, que mora em Belo Horizonte, e me deu uma orientação clara por telefone. Ele explicou que uma gravação feita dentro da própria residência, pela própria moradora, do que acontece dentro dela, tem validade como prova documental. Não é invasão de privacidade, é documentação de crime que acontece no seu espaço. Me disse que furto doméstico é crime previsto no Código Penal, artigo 155, com agravante quando praticado com abuso de confiança ou de convivência, o que claramente se aplicava ao meu caso. E me disse que, antes de qualquer confronto ou ação formal, era recomendável ter toda a documentação do meu patrimônio em ordem e acessível, porque em casos assim, provar que os bens são seus é o que protege a pessoa mais vulnerável. Aquelas palavras do Dr. Fábio eu guardei. Provar que os bens são seus é o que protege a pessoa mais vulnerável. Fui ao banco no dia seguinte e pedi todos os extratos dos últimos 2 anos. Fui ao cartório e tirei cópia autenticada da escritura da casa. Fui à administradora do apartamento e pedi comprovante atualizado da propriedade. Peguei a pasta do armário e organizei tudo por categoria: imóveis, conta corrente, aplicação, plano de saúde. Coloquei a pasta debaixo da minha cama, do lado que não aparece da porta. Naquele mesmo período, fui ao caderninho onde anoto as finanças há anos e calculei o total que tinha dado ao Marcelo desde que ele se mudou. Data, valor, motivo anotados um por um. Somei tudo. R$17.300. Em 3 anos. Sem nenhum centavo devolvido. Sem nenhuma vez que ele tivesse chegado e dito: "Mãe, olha aqui, estou pagando um pouquinho de volta." Escrevi o número no caderninho em destaque.
R$ 17.300. E deixei o caderninho dentro da pasta de documentos. Naquele dia de quarta-feira, ouvi o Marcelo na cozinha por volta de 1h30. O barulho da geladeira abrindo, o barulho dos passos no linóleo da cozinha, o som da televisão que ele acendeu por um momento e depois apagou. Às 2h menos 10, ouvi os passos dele subindo para o corredor que leva aos quartos. Fechei os olhos, coloquei o celular na posição, controlei a respiração. O piso do corredor rangeu. Aquele piso de madeira que o Geraldo sempre prometia consertar e nunca consertou. O ranguido que eu ouço há 30 anos toda vez que alguém passa. Um alarme natural que desta vez avisava uma coisa diferente de tudo que já tinha avisado antes. A porta do meu quarto abriu devagar. Devagar demais para ser alguém que está entrando para falar comigo. Abriu do jeito de quem não quer fazer barulho. Do jeito de quem acha que a outra pessoa está dormindo e quer ter certeza de que está antes de avançar. Fiquei imóvel. Respiração lenta, profunda, regular. Olhos fechados. Senti a presença dele no cômodo. Isso pode parecer misticismo, mas não é. Quando você mora com alguém, quando você dividiu o mesmo espaço por anos, você aprende a sentir a presença da pessoa, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir. O peso do ar muda, a temperatura do cômodo parece mudar 1 milímetro, e eu senti o Marcelo entrar no meu quarto com aquele peso específico dele, a pisada leve que ele sempre teve, o cheiro do desodorante que ele usa. Por baixo do lençol, devagarzinho, com os dedos que não paravam de tremer, mas que obedeceram mesmo assim, girei o celular em direção à cômoda. Toquei na tela para iniciar a gravação. E então eu ouvi o som da gaveta da minha cômoda abrindo. Aquela gaveta que eu abro todos os dias, que tem um rangido leve que eu nem noto mais, mas que naquele momento soou como um trovão. O farfalhar das cartelas de remédio. O toque seco e metálico dos comprimidos sendo empurrados para fora da cartela pela aba de alumínio. Um por um, metódico, calmo, exatamente do jeito que quem faz aquilo com frequência faz. Eu mantive os olhos fechados. Minha garganta fechou de um jeito que eu precisei engolir em seco, muito devagar, com todo o cuidado do mundo, para não fazer barulho. Lágrimas escorregaram pelos meus olhos fechados. Não chorei de barulho, não solucei. As lágrimas simplesmente vieram, como vêm quando a dor é grande demais para ficar dentro, e escorreram pela lateral do rosto e sumiram na almofada. Eu não as enxuguei. Não podia me mover. O Marcelo ficou no meu quarto por 2 minutos e 43 segundos. Eu vi no contador depois. 2 minutos e 43 segundos fazendo aquilo, com a mãe deitada a 2 metros, achando que ela dormia, com aquela calma toda, com aquela naturalidade de quem já fez isso tantas vezes que virou rotina. Quando a porta fechou e os passos sumiram pelo corredor, eu fiquei deitada mais 10 minutos sem me mover. Não era mais cautela. Era paralisia. Aquele tipo de paralisia que não vem do medo físico, vem da dor que precisa de um tempo para se acomodar antes que o corpo consiga funcionar de novo. Depois dos 10 minutos, me levantei. Fui ao banheiro com as pernas que ainda não estavam completamente certas. Sentei na borda da banheira, que é fria mesmo no outono, e assisti ao vídeo. Era nítido. Era claro. Dava para ver o rosto do Marcelo de frente no momento em que ele abriu a gaveta. Dava para ver as mãos dele, a cartela de remédio, o movimento de tirar os comprimidos um por um. Dava para ouvir o barulho da gaveta abrindo e o toque seco dos comprimidos. O vídeo durava 2 minutos e 38 segundos de prova sólida, irrefutável. Sentei naquela banheira fria por muito tempo. Pensei no bebê que eu segurei no colo no hospital em setembro de 79, aquele embrulhado rosado que pesava 3,3 kg e que chorou assim que a enfermeira colocou no meu colo como se já me conhecesse. Pensei no menino de 6 anos, que chegou da escola com o joelho sangrando depois de uma queda e que chorou mais por vergonha do que pela dor. Pensei no adolescente de 15, que ficou 3 dias sem comer direito porque tinha sido humilhado por um colega na escola e não sabia como contar para a mãe. Pensei no jovem de 22 que veio chorar no meu ombro quando não passou no vestibular, com aquele choro de quem acha que falhou e o mundo acabou. E pensei naquele mesmo homem, agora com 44 anos, na gaveta dos meus remédios, roubando a minha saúde para ter o quê? Dinheiro para quê? Para pagar dívida com quem? Para comprar o quê? Não chorei mais. Acho que já tinha chorado tudo naqueles 2 minutos e 43 segundos debaixo do lençol. Me levantei, lavei o rosto com água fria, passei a toalha com calma e olhei para mim mesma no espelho do banheiro. Uma mulher de cabelos brancos, rosto marcado pela vida, olhos fundos que já viram muita coisa. Uma mulher que perdeu o marido, criou o filho,
trabalhou por décadas, construiu uma casa e estava em pé na beira de uma banheira às 2:30 da tarde, com o coração partido ao meio e ainda assim de pé. Falei em voz alta para aquela mulher no espelho, baixinho para ninguém ouvir. Você vai saber o que fazer. Você sempre soube. Fui para o meu quarto. Fiz backup do vídeo. Mandei por e-mail para mim mesma, mandei para um número de WhatsApp reserva que tenho, que o Marcelo não conhece. Guardei em 3 lugares diferentes. Depois abri o caderninho, anotei data, horário e o que tinha acontecido. Abri a gaveta e contei os comprimidos que tinham sobrado. 4 de metformina a menos, 5 de losartana a menos. Anotei. Depois, fui para a cozinha, fiz um chá de camomila, sentei à mesa de mármore branco que o Geraldo comprou numa liquidação nos anos 90 e comecei a planejar do zero. Nas horas que se seguiram e nos dias seguintes, eu me movi com uma precisão que eu mesma não sabia que tinha. Liguei para o Dr. Fábio e enviei o vídeo para ele analisar. Ele confirmou: material de boa qualidade, rosto identificável, ação clara, prova sólida. Liguei para a Noêmia e para a Cássia, minha filha postiça de 38 anos que é enfermeira no hospital e uma das pessoas mais confiáveis que conheço. Pedi que as duas viessem me visitar numa terça-feira à tarde, que era quando o Marcelo costumava sair. Organizei todos os documentos da pasta em ordem cronológica e adicionei o extrato bancário detalhado dos últimos 2 anos, marcando as saídas que correspondiam aos pedidos do Marcelo. Somei tudo de novo, agora com as datas lado a lado. R$17.300 em pedidos e R$530 que eu consegui calcular que foram roubados em remédios ao longo dos meses. Total que ele me devia: R$17.830. Escrevi esse número numa folha avulsa com caneta preta grossa e coloquei em cima de tudo na pasta. Na manhã da terça-feira, o Marcelo acordou mais tarde do que o normal, coisa de 11 horas. Desceu com aquele jeito de quem dormiu mal, olhos fundos, a barba de 4 dias que ele andava deixando crescer, camisa do dia anterior. Eu estava fazendo arroz com feijão e bife na panela, de costas para ele, e me forcei a agir com a normalidade de todos os dias, a normalidade de 40 anos de convivência. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Servei o café, coloquei o pão na mesa, não disse mais nada. Ele tomou o café, olhando o celular por uns 20 minutos, como sempre. Às 2 da tarde disse que ia sair, que tinha um compromisso, que não sabia a que horas voltava. Pegou as chaves do carro e saiu sem beijo de despedida, com aquela pressa de quem tem alguma coisa a fazer que não quer explicar. Às 3 da tarde, a Noêmia e a Cássia chegaram. Eu servi café e bolo de laranja que tinha feito de manhã especialmente para aquele momento, porque não há conversa difícil que não fique um pouco mais suportável com um bolo bom na mesa. Sentamos às 3, eu contei tudo do começo, com o caderninho, com os extratos, com os documentos, com o vídeo no celular que as duas assistiram em silêncio. A Noêmia ficou com os olhos cheios d'água. A Cássia ficou séria com aquela seriedade de quem processa informação difícil sem deixar transbordar. Depois de ouvir tudo, a Cássia me deu uma orientação clara. Eu precisava agir em 3 frentes ao mesmo tempo. Frente de saúde, indo imediatamente à médica informar a situação e garantir novo controle dos medicamentos. Frente legal, com o apoio do Dr. Fábio para formalizar a situação se eu quisesse. E frente doméstica, que era a mais pesada, decidir o que fazer com o Marcelo morando na minha casa. Ficamos conversando por 1h30. A Noêmia contou de casos que conhecia. A Cássia me disse, com gentileza mas sem rodeio, que o Marcelo precisava de responsabilização para ter qualquer chance real de mudar e que proteger ele das consequências era, na prática, uma forma de condená-lo a repetir. Palavras que doeram como deviam doer, porque eram verdade. Eu ouvi as duas. Fiquei em silêncio por um longo tempo depois. E então disse, com mais calma do que eu mesma esperava ter naquele momento: eu sei o que preciso fazer. Às 6 da tarde, o Marcelo voltou. Eu estava sentada na sala com a Noêmia e a Cássia, as 3 ao redor da mesa com as xícaras de café e a pasta de documentos aberta na frente. Quando ele entrou e viu as duas ali, parou por um segundo, surpreso, enrijeceu, cumprimentou as duas com pouco entusiasmo e foi em direção à escada. Eu chamei com aquela voz quieta, que às vezes é mais poderosa do que qualquer grito: Marcelo, precisa sentar aqui um momento, preciso conversar com você. Ele sentou na poltrona de frente para as 3, cruzou os braços, olhou para mim, olhou para a pasta, olhou de volta para mim. Eu respirei fundo uma vez e disse: Marcelo, preciso te mostrar uma coisa. Girei o celular para ele e dei play no vídeo.
Ele ficou olhando. Vi o momento exato em que reconheceu o que estava vendo. A cor saiu do rosto dele, como quando você apaga uma luz. Mandíbula firme, olhos piscando rápido, rápido. O silêncio do cômodo pesando como chumbo sobre os quatro. Quando o vídeo terminou, eu tirei o celular da frente dele e coloquei sobre a pasta de documentos. Abri a pasta e empurrei em direção a ele. Disse com voz firme e baixa: aqui está a escritura desta casa. No meu nome. Esta casa é minha. Aqui está a escritura do apartamento que fica no centro. Também meu. Aqui está o extrato bancário dos últimos 2 anos. E aqui, em separado, está a lista completa com data, valor e motivo de cada centavo que você me pediu emprestado desde que chegou. R$ 17.300, Marcelo. Sem um centavo devolvido. Silêncio total. A Noêmia não se mexeu. A Cássia não se mexeu. O Toby latiu lá fora no quintal e o som pareceu vir de outro mundo. Continuei. O Dr. Fábio me orientou que o que aparece nesse vídeo configura furto doméstico, que a gravação tem validade como prova, que eu tenho todo o direito de registrar um boletim de ocorrência se quiser, e que os agravantes de abuso de confiança e de convivência familiar tornam o caso ainda mais sério do ponto de vista legal. Então o Marcelo tentou falar. As palavras saíram atropeladas, cheias de desculpa, de explicação, de arrependimento, de promessa, que estava com dívidas com pessoas erradas, que tinha se envolvido com coisa ruim há uns 2 anos, que os remédios ele vendia para pessoas em academia que usavam para controle de peso, que eram comprimidos mesmo, que não estava fazendo mal a ninguém, que precisava de dinheiro urgente e não sabia como pedir, que ia devolver tudo, que precisava de uma chance. Eu deixei ele falar tudo, deixei tudo sair, todas as palavras, todo o peso. Quando ele terminou, estava com os olhos vermelhos e a voz embargada. E eu senti, não vou negar, eu senti o coração apertar com aquela dor específica de mãe que não tem nome em nenhum idioma, porque o amor não some. Ele não some mesmo quando você está traída, mesmo quando tudo dói. Ele fica, e às vezes ficar dói mais do que sumir. Mas eu aprendi com a vida que amor sem responsabilidade não é amor, é cumplicidade. Então eu disse, com aquela voz quieta que eu não sabia que tinha até aquele dia: Marcelo, eu te amo. Você é o filho que eu escolhi trazer ao mundo e vai ser o filho do meu coração enquanto eu viver. Mas o que aconteceu chegou ao limite que eu não posso mais ignorar. Você vai deixar esta casa. Tem uma semana para organizar suas coisas. Você vai procurar acompanhamento profissional, que eu ajudo a viabilizar se você aceitar. Os R$ 17.300 vão ficar registrados num documento assinado, com prazo para pagamento em 18 meses. O Dr. Fábio vai preparar o documento. Se você cumprir tudo isso e se comprometer de verdade, eu não vou à delegacia. Mas se descumprir qualquer parte disso, eu vou, sem hesitar. O Marcelo ficou olhando para mim por um tempo longo, e então disse, com aquela voz quebrada de adulto que chegou no fundo do poço: tudo bem, mãe, vou fazer o que você está pedindo. Não houve grito, não houve portão batendo, não houve drama. Foi aquele silêncio pesado e necessário de quem finalmente foi alcançado pela verdade, e que sabe no fundo que não tem para onde correr. Nos dias seguintes, tudo aconteceu como eu tinha planejado. O documento foi preparado, assinado na frente de 2 testemunhas. O Marcelo se mudou para a casa de um primo no fim da semana, levou suas coisas em 2 cargas de carro, despediu-se do Toby com um carinho longo e parou na porta da sala antes de sair, olhando para o cômodo onde cresceu. Eu fui até ele. Dei um abraço. Ele chorou no meu ombro com aquele choro que eu reconhecia de quando era menino e sabia que tinha feito besteira. Disse baixinho: fiz o que fiz porque te amo. Ele assentiu sem conseguir falar. 2 dias depois do Marcelo sair, fui à UBS, conversei com a doutora Aparecida, contei o que tinha acontecido. Ela ficou séria e gentil ao mesmo tempo. Ajustou a dosagem da medicação, porque minha pressão estava descontrolada há meses por falta do remédio na dose certa, e passou uma prescrição nova com controle reforçado. Ela disse que o que eu havia passado era uma forma de violência e que eu tinha feito exatamente certo em buscar ajuda. Mandei ao Marcelo a informação sobre o Centro de Apoio em Saúde Mental da cidade. Uma semana depois, ele ligou dizendo que tinha ido à primeira reunião. Não sei o que vem pela frente. Não sei se ele vai se tratar de verdade. Não sei se vai honrar a dívida. Não sei se a gente vai conseguir reconstruir uma relação que valha a pena. Essas coisas ainda não tenho como saber, mas sei o que eu sei, que eu me respeitei, que eu agi de forma que abriu uma porta para ele sem sacrificar a mim mesma. E que naquela tarde em que me levantei daquela cama,
lavei o rosto e tomei o meu chá. Eu me tornei uma mulher que nunca mais vai aceitar ser diminuída dentro da própria casa. Hoje, eu acordo nesta casa que é minha, que eu e o Geraldo construímos tijolo por tijolo com as nossas próprias mãos, e olho para as paredes, para as plantas do jardim, para a mesa de mármore branco, e me sinto inteira. Ainda dói. Dói todo dia. O amor de mãe não tem interruptor, mas doer não é o mesmo que estar errada. Às vezes, a dor é a prova de que você fez exatamente a coisa certa. Cuido dos meus remédios com atenção redobrada. Tomo no horário certo, marco no caderninho, guardo num lugar diferente de antes, com cadeado que só eu tenho a chave. Conversei com a doutora Aparecida, ajustei tudo e minha saúde voltou a se estabilizar nas últimas semanas de uma forma que eu não sentia há mais de um ano. Agora, eu sei por que estava tão difícil de controlar. A Noêmia e a Cássia continuam sendo as presenças mais constantes e mais verdadeiras da minha vida. A Cássia passou a me visitar toda quarta-feira à tarde e a gente tomou um ritual bonito de tomar chá e assistir alguma coisa boa na televisão juntas. A Noêmia e eu voltamos às caminhadas matinais que tínhamos largado quando eu fiquei mais recluída. Caminhar no frio de Minas de manhã cedo, com o vapor saindo da boca e as árvores da praça ainda carregadas de orvalho, é uma das coisas mais vivas que eu faço no dia. E eu aprendi, aos 71 anos, que cuidar de si mesma não é egoísmo. É o ato mais generoso que você pode fazer pelas pessoas que te amam de verdade. Se você está assistindo isso e tem uma mãe, uma avó, uma tia, uma mulher mais velha na sua vida, eu te peço que vá até ela, que pergunte como ela está de verdade, que esteja presente não só quando precisar de alguma coisa. Essas mulheres carregam histórias e forças que não aparecem em nenhum livro e merecem ser ouvidas enquanto ainda tem voz para contar. E se você é essa mulher, se você está passando por algo parecido com o que eu passei, se tem alguém roubando a sua paz ou a sua saúde dentro da sua própria casa, eu quero que você saiba, você tem mais força do que imagina. Você não está sozinha. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém que você ama é não aceitar que esse amor te destrua. Eu sou Teresa Aparecida Gonçalves dos Santos. Tenho 71 anos, sou dona desta casa e desta história. E vou continuar aqui, de cabeça erguida, por muito tempo ainda. Se você chegou até aqui, do começo ao fim, eu te agradeço com todo o meu coração. São histórias como essa que eu trago toda semana neste canal. Histórias reais de mulheres que foram postas de joelho e se recusaram a ficar no chão. Se você se identificou com alguma parte dessa história, deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra mim. Conta para essa comunidade. Seu relato pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje para encontrar coragem de agir. Clica no joinha, inscreve no canal se ainda não assinou e ativa o sininho das notificações para não perder o próximo relato. Toda semana tem uma nova história e a próxima pode ser que você também precise ouvir. Muito obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima semana.